Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom, agora iremos falar um pouco mais sobre o meu artigo, que tem como título o hidrogênio, uma importante tábua de salvação para as bactérias aeróbicas. Nesta apresentação, exploraremos o papel crucial do hidrogênio molecular como uma fonte de energia universal e confiável para a sobrevivência dessas bactérias em diversos ecossistemas. Além disso, abordaremos como essas bactérias utilizam o H2, destacando a sua abundância e atividade em solos e ambientes extremos. Bom, gente, então para darmos início à nossa apresentação, eu irei introduzir um pouco mais sobre o ciclo biogeoquímico do hidrogênio, que consiste na transferência de átomos e moléculas de hidrogênio entre diferentes tipos de ambientes. E nós temos diferentes fontes de obtermos esse hidrogênio. Bom, gente, então a nossa primeira fonte de hidrogênio são as fontes biológicas, onde, através da fixação do nitrogênio, algumas bactérias elas liberam o H2 como subproduto. Nós temos também a fermentação, onde alguns micro-organismos, na falta de oxigênio, liberam H2 também, como, por exemplo, os micro-organismos que estão contidos na nossa microbiota intestinal. Outra fonte muito importante são as fontes abióticas, onde, como exemplo, nós temos a serpentinização, que é uma reação de rochas ultramáficas com água que também vão liberar o hidrogênio. Nessa mesma linha de raciocínio, nós temos também as atividades vulcânicas e a radiação solar. E por fim, nós temos também um último tipo de fonte, que são as fontes antropogênicas, ou seja, através da atividade humana, onde nós temos a queima de combustíveis e até mesmo a indústria química. E, gente, o ciclo biogeoquímico do hidrogênio, ele é muito importante porque ele está relacionado com a manutenção do ciclo global e até mesmo a produção de energia para diferentes tipos de bactérias. Bom, gente, então analisando um pouco mais o artigo, a primeira coisa que eles nos diz é que o hidrogênio molecular ele está disponível em pequenas quantidades em diversos ecossistemas, por diferentes tipos de fontes, que podem ser atmosféricas, biológicas, geoquímicas e até mesmo antropogênicas. Bom, gente, o artigo nos diz também que as bactérias elas utilizam esse H2 principalmente na respiração e fixação de CO2. O importante de dizer é que foi feita uma pesquisa através de culturas bacterianas com 8 fibros diferentes e chegou no resultado que todas essas bactérias elas consomem o H2, só ressaltando então que ele vai ser uma fonte de energia confiável e universal para a maioria das bactérias. Então, agora nós chegamos numa parte crucial do artigo, onde nós temos Richard Morita e a sua hipótese acerca do uso do hidrogênio. Richard Morita foi um renomado microbiologista americano, pioneiro no campo do estudo da microbiologia em ambientes extremos. O interessante de falarmos sobre eles é que a sua hipótese era baseada principalmente em bactérias anaeróbicas e não em bactérias aeróbicas. Richard Morita questionou como as bactérias elas sobreviviam por milênios, visto que elas necessitavam de energia para reparar suas macromoléculas. Na época em que ele propôs essa sua hipótese, não teve embasamento científico suficiente para comprovar o que ele tinha pesquisado. Galera, vocês sabem por que o H2 é tão importante? Eu vou dar 3 razões principais para isso. A primeira delas é que o H2 ele é o elemento que está sempre disponível no ar, ou seja, ele tem uma concentração de 0,53 volume por milhão. A segunda razão é que ele gera uma alta energia de oxidação, cerca de 276 kJ por mol. O interessante de falarmos sobre isso é que diversas bactérias oxidam o H2 durante seu crescimento, e com isso é possível com que elas sobrevivam no ar. E o terceiro fator é que basicamente ele entra passivamente na célula. O hidrogênio ele tem uma massa molecular muito pequena. Isso faz com que ele consiga entrar de maneira muito mais fácil na membrana plasmática. Ou seja, ele consegue entrar de maneira muito mais fácil dentro das bactérias mesmo. Falando um pouco mais agora sobre as evidências da sobrevivência com H2, o H2 ele mantém as células vivas por mais tempo, inclusive bactérias que são encontradas em desérticos árticos, elas utilizam esse H2 para gerar energia e água. Outra coisa
é que, através de uma análise metagenômica, sugeriu que a maioria das bactérias codificavam genes para usar fontes de energia orgânica ou inorgânica, onde 39% das bactérias, que estavam contidas principalmente no solo, elas possuíam genes para hidrogenases. E nós temos dois tipos de hidrogenases. As hidrogenases de alta afinidade, que elas usam uma concentração muito grande de hidrogênio, e as hidrogenases de baixa afinidade, que elas utilizam uma baixa concentração de hidrogênio. E com isso, as bactérias elas adaptaram sua cadeia respiratória para incluir o H2 como um doador de elétrons. E o importante de falarmos sobre isso é que algumas bactérias elas utilizam o fumarato ou a fermentação, mostrando uma plasticidade metabólica. Essa plasticidade metabólica é muito importante porque ela está relacionada com as bactérias aeróbicas, onde em ambientes com uma escassez de nutrientes, essas bactérias elas vão fazer de tudo para poder obter energia, seja pelo H2 ou seja por outras fontes que tem como subproduto o H2, ou o interessante de falar também sobre essa plasticidade metabólica é que essas bactérias elas vão querer a todo custo obter energia, então elas geralmente vão procurar outras fontes de energia. O artigo traz para a gente também uma imagem, que é essa aqui. Essa primeira imagem ela é muito importante justamente porque a imagem mostra como o H2 é mantido em equilíbrio global através de diferentes fontes, onde nós temos fotólise, combustível e as próprias bactérias também. Já a segunda imagem, que é essa daqui, ela mostra uma flexibilidade das bactérias aeróbicas que mesmo na falta de H2, elas utilizam outras fontes para obter energia. Quase chegando ao fim das nossas apresentações, agora temos que falar um pouco mais sobre alguns ecossistemas que vão ser sustentados pelo H2. Esses ecossistemas podem ser desertos frios ou quentes, solos áridos, esgotos, ambientes onde não há luz ou até mesmo ambientes em que há uma falta muito grande de recursos. O interessante de comentarmos é que todos esses ambientes citados anteriormente, eles utilizam energia atmosférica e não solar. E com isso, uma coisa que também é importante de comentarmos é sobre a oxidação metabólica, que é uma estratégia que as bactérias elas se desenvolverem para se manterem energizadas durante uma limitação de recursos. A oxidação do H2 permite sobrevivência dessas bactérias, principalmente em solos globais, como por exemplo das bactérias litotrofóficas que utilizam o H2 como única fonte de energia. Agora, falando sobre a importância ecológica do H2, ele vai ser o maior sumidouro de energia do planeta, principalmente porque as bactérias, que são encontradas principalmente no solo, elas utilizam muito desse H2. Ou seja, como dito anteriormente, os solos são os maiores sumidouros de H2 do planeta. O conceito de sumidouro ou sumidouro bioquímico consiste na remoção líquida de um gás da atmosfera. E as principais fontes de H2 são os solos, onde eles são responsáveis pela perda de quase 3/4 de H2 da atmosfera. Embora se acreditasse que os consumidores aeróbicos de H2 fossem raros, aqui veremos algumas evidências em que eles são, sim, muito evidentes, principalmente nos solos. Os consumidores de H2, eles são abundantes, diversos e ativos em diferentes tipos de solos, sendo considerados produtores primários essenciais em ambientes extremos. A oxidação de H2 acoplada à respiração aeróbica permite a sobrevivência de micobactérias em ambientes com hipóxia. Bom, gente, então para finalizarmos a apresentação e concluirmos com chave de ouro, eu deixo aqui 3 perguntas para vocês. A primeira delas seria, o H2, ele é possível sustentar a vida nos oceanos e na atmosfera? A segunda pergunta é, como essas hidrogenases que eu citei ao longo do vídeo, elas conseguiram criar tanta afinidade com o H2? E por fim, a terceira pergunta é, seria o monóxido de carbono uma possível fonte de energia negligenciada semelhante que garantiria a sustentação de bactérias?